Queridos e queridas, Lê, seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra te ter nessa live aqui comigo, para a gente conversar sobre reabilitação neuropsicológica, que eu sei que é um tema que Uhum, tu domina muito, que ainda é muito incipiente em termos de prática clínica no Brasil, uhum, apesar de não ser nem, né, de longe assim uma prática que é recente, né, uma ciência que é recente. uhum, E o nosso objetivo da live de hoje é falarmos, esclarecermos para as pessoas como praticar reabilitação neuropsicológica, o que é a reabilitação neuropsicológica, o que esperar da reabilitação neuropsicológica. Mas antes uhum. da gente começar a responder todas essas perguntas, e eu quero deixar vocês que estão assistindo a gente muito à vontade também para trazerem perguntas, para trocarem conosco, esclarecerem questões sobre a prática clínica da reabilitação neuropsicológica. Eu gostaria, Lê, que tu te apresentasse para a nossa audiência, falasse sobre a tua prática, onde tu atende, o que tu faz, enfim. Conta pra gente Uhum. sobre ti para a audiência te conhecer. Vamos lá, então. Eu sou a Letícia, eu sou psicóloga, sou pedagoga também e sou neuropsicóloga. Eu fiz a minha especialização, eu finalizei ela em neuropsicologia em 2023, mais ou menos, e aí eu comecei a trabalhar com avaliação neuropsicológica. Antes eu trabalhava com psicologia clínica, psicologia hospitalar. Mas eu não me encaixava, sabe, Nia? Assim, eu gostei muito da neuropsicologia, acho que foi ali que eu me achei. Então, quando eu comecei a trabalhar com neuropsicologia, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu estava bem em dúvida, em relação à minha prática profissional, né, para onde que eu iria, e foi ali que eu me achei. E aí, enquanto eu fui estudando sobre essa parte da neuropsicologia, né, do trabalho do neuropsicólogo, da avaliação neuropsicológica, veio essa pergunta, né? Existe um mundo pós-avaliação neuropsicológica? Então, nós, neuropsicólogos, a gente está muito acostumado a trabalhar com avaliação, mas e o pós, né? A partir da avaliação, quando nós temos o resultado, às vezes, do que fazer, como encaminhar, para quem encaminhar. E como eu sempre gostei muito dessa parte, até dos processos de aprendizado, né? Na época da graduação eu fiz pedagogia junto com a psicologia, então eu sempre gostei dos processos de aprendizado, eu me achei na reabilitação neuropsicológica. E aí que eu fui buscar também a pós, né, uma pós-graduação em reabilitação para me instrumentalizar, né, para ter as ferramentas, porque como você falou, não é uma ciência nova, né, a gente vem aí desde pós-Segunda Guerra Mundial aí com bastante recursos, atividades, mas aqui no Brasil, né, ainda a gente está caminhando aí com recursos e eu pensei assim, eu quero me instrumentalizar para trabalhar com isso, é isso que eu quero. Então, eu atendo em Joaçaba, no meio oeste de Santa Catarina, e hoje eu trabalho com a avaliação neuropsicológica e com a reabilitação neuropsicológica. Eu faço as duas partes, né? Tanto da parte da avaliação e aí depois também o pós da reabilitação neuropsicológica. E, né, desde o ano passado estou na sua mentoria, que me deu uma luz muito grande, me abriu várias portas aí do meu funcionamento aqui enquanto consultório, né? Então, também já é aí uma coisa bem importante aí na minha vida desde o ano passado. Querida, que especial, Lê. Então, assim, o que fica muito claro, né, na tua descrição, assim, são tuas múltiplas formações, tanto de graduação quanto de Uhum. pós, quanto de formação continuada, né, assim. E claro, na mentoria eu tive a graça, o prazer de te conhecer e nos tornarmos, né, colegas próximas e também amigas, até colegas de quarto a gente já Colega de foi, quarto. né? Sim, sim, Que foi muito especial. Lê, sim. amada. Então vamos começar falando sobre isso, né? Sobre, Uhum, afinal de contas, o que se faz depois de uma avaliação? O que pode ser feito depois de uma avaliação neuropsicológica? Acho que esse uhum, é uma pergunta, né? E tu também, como pedagoga, pode explorar ainda mais, né? Quais são as uhum, opções, quais são os caminhos e qual é o diferencial que tu avalia na tua prática, nos teus estudos, sobre a reabilitação neuropsicológica e outras intervenções que são possíveis, né? Assim, uhum. qual tu diria assim que é o diferencial? Por que optar? Em que casos que se seria mais indicado, né, que o paciente optasse ou que o profissional encaminhasse para a reabilitação neuropsicológica? Uhum.
Eu sempre digo assim, um caminho geralmente que a gente faz, né, é a avaliação neuropsicológica, depois a reabilitação, porque a gente tem alguns parâmetros para trabalhar com a reabilitação. Claro que, né, nem todo caso, nem todo encaminhamento vai ser para reabilitação neuropsicológica. Acho que aqui a gente vai trabalhar um pouquinho assim quando encaminhar para a reabilitação. E nem todas, às vezes, queixa, né? A gente pode ter muita avaliação neuropsicológica, por exemplo, que as habilidades cognitivas estejam preservadas, mas o paciente tem queixas, né? Então, assim, a avaliação neuropsicológica, muitas vezes, ela é um norte para a reabilitação, mas a gente pode, sim, ter casos, né, onde as habilidades estão preservadas e o paciente tem queixa. Então, na reabilitação, a gente vai trabalhar muito com a funcionalidade, né? Aquilo que o paciente está sentindo, quais são as metas pessoais dele, né? Então, a reabilitação neuropsicológica, ela é, assim, um plano de intervenção neuropsicológica que tem como objetivo adaptar, né, alguma função, adaptar ou readaptar uma função, às vezes, que ela esteja perdida ou preservada. O que quer dizer isso, né? A gente tem casos, por exemplo, de traumatismo crânioencefálico, de AVC, né, de tumores, enfim, onde a gente tem, às vezes, ali uma lesão no cérebro, que a gente pode, sim, ter algumas áreas que podem ter perdido algumas habilidades, né? Ou prejudicadas, né? Como, às vezes, num TDAH, num transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a gente vai trabalhar junto com o paciente e com a família, né? Então, é um programa, assim, que envolve muita psicoeducação, muito trabalho, às vezes, com os familiares também, dependendo, né, da gravidade, às vezes, da lesão ou do paciente. Então, não é só um trabalho com o paciente. E muitas pessoas pensam, por exemplo, que a reabilitação neuropsicológica é só treino cognitivo, né? E não é só isso, tá? O treino cognitivo, ele pode ser uma das estratégias de intervenção, mas a gente tem outras estratégias, né? A gente tem trabalho com estratégias compensatórias, né? Onde a gente vai compensar uma funcionalidade ali que esteja prejudicada ou perdida. A gente tem essa parte de psicoeducação, a gente tem muitas vezes até uma parte de readaptação ali do ambiente onde o paciente está vivendo para melhorar o quê? Independência e funcionalidade. Eu sempre digo assim, esse é um dos objetivos principais da reabilitação, a gente trabalhar a independência e a funcionalidade do paciente, para que melhore a qualidade de vida dele. E aí a gente vai ter várias estratégias. Mas como que a gente escolhe as estratégias, né, no dia a dia do trabalho e da reabilitação? Dependendo das metas. Então, quando a gente vai trabalhar a reabilitação neuropsicológica, a gente precisa ter metas, né? Metas a curto, médio e longo prazo. Essas metas, elas são construídas com o paciente, com a família. Porque às vezes não adianta eu, enquanto neuropsicóloga, fazer uma meta, que às vezes aquilo não faz sentido para o paciente. A meta tem que ser pessoal, né? Então, por exemplo, sofreu um AVC. Olha, a minha meta é voltar ao trabalho, né? Então, como que a gente vai trabalhar, por exemplo, com essa meta com o paciente? Como que a gente vai estruturar, adaptar, né, as atividades para que ele consiga, sim, retornar, né, ao ambiente de trabalho? Então, a gente tem que pensar também, trabalhar junto com o paciente, com a família, as metas pessoais, né, e a meta do trabalho ali da reabilitação neuropsicológica. E as metas, elas são revistas periodicamente. Então, a gente, né, vai fazendo, alcançou, não alcançou, né, vai para trabalhar realmente de novo, né, eu sempre gosto de frisar a funcionalidade e a autonomia do paciente. Perfeito. E eu acho que muito importante também falar, esclarecer para as pessoas, né, o que pode acontecer depois de uma avaliação neuropsicológica Uhum, quando o paciente escolhe, eu não vou fazer uma reabilitação e ele tem um prejuízo, ele tem uma perda, né? Eu acredito uhum, que tem dois pontos assim fundamentais e que talvez tu também observe na prática clínica em pacientes que a gente vê um acompanhamento longitudinal, né? Ou assim, uma história em que a lesão cerebral existe ali ao longo da vida do paciente e ele vive com aquela lesão cerebral. Eu acho que esse é um ponto uhum, importante também, né? Não existe uhum, uma lesão cerebral, não existe um quadro neurológico que não deixe uma cicatriz, que não deixe ali uhum, um uhum, rastro, né? Mesmo que silencioso, mesmo que o paciente compense, né? Existe uhum, sim e ele precisa conviver com aquilo. Então, uhum, muitas vezes a gente tem alguns cenários, né? O paciente que então entende que a lesão cerebral ou o quadro que ele tem, né, clínico, seja qual for, que está prejudicando a cognição, que está tirando a funcionalidade, ele
precisa se render a esse quadro e não fazer nada sobre isso, ou seja, assim, agora que eu tenho, ou eu tive, ou eu estou passando, ou eu tive o diagnóstico, eu preciso deixar de fazer. Então, se abstém, se esquiva de demandas, se esquiva de desafios na vida, se esquiva de experienciar coisas, de planejar coisas em Uhum. função do quadro neurológico. Acho Uhum. que essa é uma zona de risco, né? Super Sim. importante da gente conversar. E também temos aquele paciente que entende que ele tem a lesão cerebral, mas ele vai para o mundo sem nenhuma orientação de como Uhum. ele vai lidar com Uhum. quem ele é, ou como ele funciona Uhum. depois de um quadro, de um diagnóstico ali que foi dado para ele que prejudica a cognição. Então, Lê, eu acredito que sejam pontos interessantes, assim, da gente poder olhar, né, sobre como fica a vida desses pacientes que não procuram a reabilitação, né, que Uhum. não procuram uma orientação, um acompanhamento das suas perdas, das suas dificuldades cognitivas, porque Uhum. esses dois cenários, eles são muito arriscados, né, eles são muito perigosos para a vida do paciente, porque o paciente que entende por que ele mudou, porque o paciente muda depois de uma lesão cerebral, quando a gente fala aqui de Uhum. lesão cerebral, ou porque ele tem uma certa dificuldade, então ele não merece, né? Ou ele não consegue, ou ele não pode ter uma vida que tenha desafios, metas, objetivos, funcionalidade, porque esse é um ponto muito importante quando a gente fala de reabilitação neuropsicológica, né? A gente está falando de necessidades do ser humano que são básicas, que não são somente de locomoção, né? Que Uhum. geralmente é uma preocupação grande depois de Uhum. quadros neurológicos. Não é mais sobre somente se locomover, mas é sobre ter uma vida que é significativa, que tem lazer, que tem relacionamentos, que tem desafios e contribuição na comunidade, né? Um Uhum. pertencimento à Uhum. comunidade. Então, esses pontos eles não podem ser perdidos quando um paciente sofre uma lesão cerebral. Esses pontos eles precisam ser cuidados, né? Eu acho que isso que tu está trazendo. E tem um ponto também que é um ponto de discussão muito grande, de dúvida dos profissionais que querem encaminhar, que, né, e às vezes que estão fazendo reabilitação neuropsicológica e que tu trouxe muito bem, que são os limites dessa reabilitação, né? Então, a gente teve aqui a discussão de a gente pode fazer um treino cognitivo, a gente tem estratégias, né? A Uhum. gente tem o treino cognitivo, que é a realização de tarefas que exercitam funções. Então, talvez seja interessante a gente falar sobre o que é esse treino cognitivo, que eu sei que tu tem muita Uhum. experiência com isso, né, Lê? E quais são os limites e os potenciais, o que pode se atingir com esses treinos cognitivos como uma estratégia. E para a Uhum. gente também pensar que a reabilitação não termina ali, né? Mas a gente daí fala isso no segundo momento aqui. Vamos falar Uhum. primeiro sobre o treino cognitivo. Perfeito. Só complementando tua fala, né, Ni, por isso que o trabalho de psicoeducação com a família é importante. Porque tem casos, né, como você trouxe, às vezes casos onde altera essa parte de autopercepção, né, às vezes não é que a pessoa não consegue enxergar as dificuldades, ela teve ali, às vezes, alguma lesão que realmente ela perdeu essa questão da autopercepção. E aí, muitas vezes, o nosso trabalho é de psicoeducar essa família, de criar estratégias, conversar com essa família para adaptar, né? Às vezes, atividades, às vezes, esse paciente não vai ficar realmente na reabilitação, mas a gente tem esse trabalho, sim, por exemplo, de psico-orientar e melhorar essa qualidade de vida, seja orientando as famílias, né? Então, às vezes, até em caso Isso. de Alzheimer, vai depender muito aí da gravidade da lesão, do quadro, né? De como que está esse paciente. Mas falando então sobre essas estratégias, né? A gente tem tantas estratégias de treino cognitivo, então vamos pegar aqui um exemplo. Um paciente, por exemplo, tem muita dificuldade num subtipo de atenção, né? Em atenção alternada. Vamos pegar aqui. A gente vai fazer treinos cognitivos para melhorar, né? Para adaptar, para melhorar aquilo que a gente viu que, por exemplo, está, não digo um déficit, mas às vezes que tem uma dificuldade, que está ali com esse processo. Então, o treino cognitivo, como que ele acontece? Ele pode acontecer, por exemplo, através de atividades em papel, atividades, hoje a gente tem bastante softwares, né? Atividades de jogos. Então, um recurso
o próprio neuropsicólogo, ele vai adaptar dependendo do que ele quer, por exemplo, trabalhar. Então, o treino cognitivo, ele tem essa função realmente de treinar. Eu digo assim, é como se fosse uma academia do cérebro. Né? Então, não adianta, por exemplo, se você quer melhorar um músculo, né? Você vai fazer musculação. Não adianta você fazer uma vez por semana. Nós somos adultos, a gente sabe que isso não vai funcionar. É melhor às vezes que nada, mas você não vai melhorar, por exemplo, o tônus do seu bíceps se pegar um pezinho de 2 quilos fazer uma vez por semana. Então, a gente precisa de estratégias. Então, geralmente, por exemplo, comigo, né? Geralmente, às vezes, é uma vez por semana, mas eu sempre tenho atividades para casa, para fazer quase diariamente. Então, eu sempre, né, faço atividades para que o paciente leve, por exemplo, para continuar treinando, para a gente ter essa constância. Do mesmo modo, né, que se você for para academia e treinar 3, 4 vezes por semana, você vai ter um resultado. Esse é o treino cognitivo, mas ele não serve para todos os pacientes de reabilitação neuropsicológica. Outro recurso que a gente pode utilizar são as estratégias compensatórias. O que é isso? Vai compensar alguma dificuldade. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma dificuldade de memória persistente. Como que a gente pode trabalhar? Vai trabalhar com checklist, com agenda, por exemplo, digital, agenda impressa, a gente vai trabalhar, por exemplo, dentro da casa, com a família, por exemplo, colocando nome, né, às vezes na gaveta, na cozinha, para conseguir orientar. A gente pode trabalhar também com estratégias compensatórias internas, mas isso vai depender muito do grau, né? Geralmente a gente trabalha com graus mais leves, digamos assim, de lesões, né? Porque isso vai demandar internamente. A gente não quer, por exemplo, que ele faça, às vezes, uma aprendizagem e associe coisas erradas. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com estratégias compensatórias internas, onde ele associe uma imagem, alguma coisa que ele tem que fazer, por exemplo, né? Olha ali alguma coisa, então é o horário do médico, né? Então, a gente pode trabalhar com essas estratégias. Podemos trabalhar, de novo, com a psicoeducação, né, dos familiares. Então, essas são praticamente, né, as principais atividades aí que a gente vai trabalhar dentro da reabilitação neuropsicológica. E é claro, eu digo assim, a gente tem muita ferramenta, a gente tem muita coisa aí já na literatura, né, que vem trazendo como materiais para a gente ser utilizado, mas é sempre individualizado. É um plano, né, assim, eu digo assim, é um plano terapêutico individualizado. Então, tem coisas aqui que eu tenho que criar para os meus pacientes, né? Então, por exemplo, paciente que quer ali voltar ao trabalho, precisa trabalhar às vezes com Excel, a gente vai ter que criar estratégias, isso às vezes não tem pronto. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, de acordo com aquele paciente, né, de acordo com as necessidades e metas. Então muitas vezes aqui eu tenho que criar recursos, né? Eu tenho que criar recursos de acordo com a necessidade e a meta de cada paciente. Da mesma forma que a gente tem os recursos terapêuticos, né, jogos, outros recursos, às vezes é um jogo e diferentes possibilidades, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um jogo ali para aquele paciente, né? O Uno, eu vou trabalhar de um jeito, né? Com aquele outro paciente, eu vou trabalhar de outro jeito, né? Porque vai depender muito do que a gente tem como meta ali, qual que é o foco do trabalho. Perfeito, Lê, perfeito. E eu acredito que esse ponto, né, da individualização do trabalho, do planejamento que é único, do planejamento que visa funcionalidade. A gente teve uma colega que fez uma pergunta muito relevante, muito importante em relação a isso, né? Porque quando a gente propõe um plano individualizado, a gente tem essa participação da família, do paciente, sobre essa construção de como vai ser esse processo de reabilitação, esses objetivos, e muitas vezes foi o que a colega perguntou, quando acontece do paciente colocar metas que não são reais, né? Que não são atingíveis, que não são plausíveis ali em relação ao estado, talvez, daquele momento, porque um ponto importante também da reabilitação é que as metas, elas sempre podem ser reformuladas, né? De acordo com o andamento, mas, assim, quando existe esse descompasso, né? De, bem, assim, eu quero, então, voltar totalmente ao meu trabalho. Tu trouxe, né? De um paciente, eu vou fazer um treino de Excel. Ok, eu quero voltar totalmente ao meu trabalho e isso não é necessariamente real, não é plausível naquele momento, né? Então, o que tu diria, assim, que
é feito, que pode ser Uhum. feito quando existe esse descompasso, quando existe essa falta de, talvez, assim, de coesão, né, dos Uhum. objetivos que estão sendo vistos como necessários naquele momento. Perfeito. Eu gosto sempre de separar, tá? O que que é o trabalho da reabilitação neuropsicológica e o que que é o trabalho da psicoterapia. A gente sabe que tem alguns profissionais aqui no Brasil que compreendem que esse trabalho pode ser em conjunto. Eu gosto de separar, então tem muitos pacientes, por exemplo, que fazem reabilitação neuropsicológica comigo e fazem a psicoterapia, né, com outro profissional e a gente trabalha em conjunto. Essa questão das metas é uma questão muito presente, né? Porque, assim, muitas vezes o paciente tem dificuldade de entender que o cérebro mudou, né? Que a vida vai ser outra e quer voltar àquilo que era, né? Principalmente, por exemplo, em casos onde estão casos catastróficos, que a pessoa não está esperando. Então, um AVC, né? Se você está aqui trabalhando, terminei a live, de repente tive um AVC, sua vida mudou completamente. Né? Então, são eventos catastróficos que as pessoas não esperam, elas não estão preparadas ali para esse processo, para essa mudança do cérebro. E a gente sabe que no AVC, por exemplo, 90%, né, vai ter uma sequela. Então, a questão de ter uma sequela aí é muito alta. Então, a questão das expectativas do paciente, a gente sempre vai estar trabalhando com ele, né? Então, seja num processo de psicoterapia, quando eu vejo que a coisa está ali, talvez eu não vá conseguir dar conta, a gente vai trabalhar junto na psicoterapia. Mas isso não acontece só com o paciente, acontece muitas vezes com a família também, né? Porque a Uhum. família, por exemplo, né, de um caso, por exemplo, de um traumatismo crânioencefálico, onde a gente tem questões, às vezes, desculpa, não só cognitivas, mas físicas também. Então, existe toda uma expectativa para que esse paciente volte a ser o que é antes, né? Ou volte a caminhar, volte a andar, volte a falar, né? Volte a ter as mesmas atividades que ele tinha anteriormente. Eu sempre gosto de pensar, assim, eu tenho muito na minha prática clínica que a esperança ela acaba sendo um combustível para essa família, para correr Uhum. atrás, né, seja para o paciente, para correr atrás, para fazer o diferente. Então, é uma linha tênue. A gente não pode, né, trabalhar no sentido assim de já colocar, ó, é isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar dando esperança. Então é uma linha tênue. A gente tem que ir trabalhando aos poucos, né? Vendo quando essa família, esse paciente tem condições de estar recebendo essas informações, porque de novo, né? Muitas vezes essa esperança é o combustível deles. E eu acho que a Uhum. gente tirar isso, né? Seja da família ou do paciente, não é viável. O que a gente precisa fazer trabalhar as expectativas e a realidade à medida que ele consegue ter ferramentas para conseguir lidar com essas questões. Nunca mentir, né? Nunca mentir, mas trazer junto, né, nesse processo, trabalhar essas expectativas e realidades. E isso acontece muito, tá? Seja com a família, seja também com o paciente. Sim, talvez a gente pensar numas expectativas que são realistas, né? Assim, então Uhum, trazer, sim, expectativa é muito importante, porque tu precisa de direcionamento e a expectativa traz, né, esse uhum, direcionamento, mas de uma forma talvez que seja mais realista, né? Que eles possam estar uhum, ali mais alinhados e entender o que naquele momento é possível, né? E às vezes até poder graduar em passos que precisam ser alcançados para que uhum, aquele objetivo ideal ali, né, esperado, seja atingido. E tem um ponto também que é super delicado quando a gente fala em reabilitação e precisa ser entendido pelo profissional, pela família e pelo paciente também. E isso é um desafio, é um trabalho de longo prazo, né? Em muitos casos é de longo prazo, que é sobre a autoconsciência desses uhum, pacientes em relação a dificuldades que eles estão tendo, né? Ou como eles estão funcionando no dia a dia. E a questão da autoconsciência é um mecanismo bastante complexo e que traz essas dissociações de visão, né, do que uhum, realmente pode ser atingido, do que pode ser feito dentro da reabilitação neuropsicológica, porque se eu não tenho uma acurada avaliação de como eu sou, de como eu funciono, vai ser muito difícil também de eu conseguir ajustar o meu comportamento e, inclusive, aderir à reabilitação neuropsicológica, aderir às atividades, fazer sentido aquelas atividades, né, para o paciente. Se ele percebe que ele está bem ou que ele está se desempenhando de uma maneira suficiente, que aquilo ali
não tá trazendo nenhum prejuízo para ele, que não necessariamente é verdade, mas na avaliação dele é assim, é Uhum, muito mais difícil ele estar na reabilitação, aderir à reabilitação e conseguir também atuar de uma forma que colabore com os resultados. Eu acredito que esse é um ponto chave, né, Lê, assim, uhum, central. E eu gostaria de te ouvir, assim, o que que tu já passou, o que tu já vem observando, né, sobre esse fenômeno das dificuldades de autoconsciência e como isso impacta o tratamento dos pacientes. uhum. Esses são os casos, eu acredito, assim, mais desafiadores, né? São os casos mais desafiadores. Então, eu acho que enquanto profissionais, a gente sempre tem que buscar também supervisão, ver estratégias, né, para a gente estar trabalhando com esse paciente. Esses casos também são os casos que eles, às vezes, não ficam na reabilitação, como eu comentei. Então, muitas vezes, o nosso trabalho vai ter que ser, às vezes, com a família, de psico-orientar, de achar estratégias, né? Porque geralmente quando a gente tem aí uma perda nessa parte dessa autopercepção, né, é onde é a maior dificuldade, porque dificuldade de autopercepção é diferente, às vezes, dessa perda, né, dessa realmente autopercepção aí do quadro clínico. Quando a gente tem dificuldades, é muito mais manejável, né, o trabalho. Então, a gente vai realmente trabalhar dando ferramentas para que o paciente vá percebendo, para que ele entenda, por exemplo, as adaptações, então, por exemplo, a volta ao trabalho, né? Às vezes, em vez de 40 horas, vai voltar, às vezes, 20 horas. Às vezes, vai ter um colega, por exemplo, do trabalho, que às vezes vai estar acompanhando, porque às vezes pode acontecer erros, né? Então, assim, a gente vai trabalhando essas estratégias junto com o paciente, né? Para ver, assim, porque tem que fazer sentido para ele, né? Tem que ter aquela coisa em que ele para o engajamento, porque se não tem engajamento na reabilitação, o trabalho não vai para frente, né? O trabalho não vai para frente. E aí pensando também na reabilitação em quadros neurodegenerativos, também, né, como Alzheimer e outros casos de demência, a gente também às vezes vai trabalhar às vezes com os próprios cuidadores também, orientando, fica orientando, né, essa parte que às vezes a gente não vai conseguir fazer algumas estratégias, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com quem eles têm ali um vínculo maior para fazer estratégia. Então, muitas vezes eu também oriento esses cuidadores, né, a fazer alguns exercícios, algumas atividades, por exemplo, estar ali no banho, na troca, a gente já vai orientando, né, ou com o fisioterapeuta também, com a equipe multidisciplinar, às vezes, que atende esse paciente, né, a gente vai trabalhando com toda essa equipe, porque a gente consegue estimular, a gente consegue nessas pequenas atividades diárias também, né, trabalhar essas questões da reabilitação neuropsicológica. Só que um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar na reabilitação, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, seja para a família, para o paciente, que reabilitação neuropsicológica não é cura, né, a gente não visa cura. E muitas vezes, assim, claro, em alguns casos, por exemplo, transtorno de neurodesenvolvimento, como um TDAH, um transtorno de aprendizagem, a gente tem uma melhora. Mas, por exemplo, em casos neurodegenerativos, às vezes a gente não tem melhora. O nosso trabalho, às vezes, eu digo assim, é estancar um curso natural, é a gente tentar segurar para que esse padrão, né, não, ele não vá correr tão rápido. Então, muitas vezes, isso a família também precisa entender, né, principalmente em quadros demenciais que a gente não vai, às vezes, ter uma melhora, não é cura, a gente não trabalha com cura em reabilitação. A gente trabalha numa melhor, de novo, qualidade de vida, né, funcionalidade e autonomia do paciente. E muitas vezes o nosso trabalho é isso, é fazer estratégias para meio que segurar aquele fluxo que é natural. Então, tem uma imagem, por exemplo, de colocar um pano no gelo, porque o gelo vai derreter. O que a gente vai tentar fazer é segurar para que esse gelo não derreta tão rápido. Então, esse muitas vezes é o trabalho, né? Se a gente pegar o próprio nome da reabilitação, né? Pensando em habilitação, eu vou aprender a dirigir, você vai se habilitar, né? A reabilitação muitas vezes é reaprender, às vezes, uma coisa que você já tinha, né? Uma funcionalidade que você já tinha, aprender de outra forma, adaptar essa funcionalidade de outra forma, mas nunca, nunca é cura, né? É a gente achar essas estratégias. Perfeito. Desculpa. Lê, perfeito. Eu acredito que esse ponto é central no que a gente está discutindo, né? Assim, o que é a reabilitação
e o que é a psicologia da reabilitação, que é Uhum. entender o processo de readaptação, de Uhum. reinserção do paciente funcional, né? Como Uhum. isso impacta, como isso interfere na vida não somente dele, de outras pessoas, né? De como é a vida depois que eu perco uma funcionalidade, que a gente está falando da cognição, das capacidades funcionais, mas a gente está falando, a gente pode falar de outras, né? Como a motora, que Uhum. também é muito Uhum. frequentemente presente, né? Fonoaudiológica, então em vários níveis de análise. E a neuropsicológica tem a ver com isso, né? É um acompanhamento muito mais amplo do que voltar a ser como era antes. Não, é um processo de acompanhamento, de investigação, de adaptações que são feitas, um acompanhamento cuidadoso para que a pessoa experiencie algo que é atípico na média, né? Uhum. O que é atípico na média? É tu perder algo que tu fazia muito bem antes, né? Que tu conseguia, que a tua vida ela funcionava com essas capacidades. Então, esse é um fenômeno muito único e é isso que a reabilitação se propõe a olhar, se propõe a Uhum. cuidar, se propõe a acompanhar, a trazer autoestima, qualidade de vida, né? E não necessariamente um retorno completo ao seu eu anterior, né? Assim, porque não. Isso também a gente entende que, em muitos casos, dependendo da lesão, da extensão dessa lesão, da gravidade da lesão, de fatores que são individuais, de recursos individuais e do próprio corpo, do organismo, é muito multifatorial. Tu pode Uhum. ter uma perda que não vai ser facilmente recuperada, né? Uhum. Então, eu diria assim que na experiência que nós temos como terapeutas, né, Uhum. é auxiliar os pacientes a reescreverem histórias de vida, né? Então, assim, bem, tu estava escrevendo esse livro da tua vida, essa história da tua vida, a gente vai continuar escrevendo. Mas a gente vai agora escrever uma outra história que é parecida, que tem elementos Uhum. daquela outra que tu vinha escrevendo, mas não vai ser exatamente igual. Então é um processo também que requer de todos envolvidos, né, Lê, uma flexibilidade psicológica, cognitiva muito grande. É um desafio Uhum. muito grande, Uhum. mas é um trabalho lindo de acompanhar pacientes que perdem e que precisam redirecionar o rumo das suas histórias, né? Então, Uhum. é um trabalho belíssimo de cuidado, É. e é um cuidado que eu sempre ressalto também que no Brasil a gente ainda não tem uma cultura de cuidar, né? De Uhum. olhar para as pessoas que sofrem essas perdas, como é acompanhar, como é viver com essas perdas, como reescrever essas histórias. Tem um ponto que me preocupa muito também quando a gente fala em reabilitação, que é a tendência a entender que a pessoa com alguma condição neurológica, cognitiva, ela não deve mais participar, né? Ela não deve mais funcionar, ela deve ter um Uhum. auxílio e parar com tudo, porque agora isso aconteceu e acabou, né? Ela não Uhum. tem mais nenhum recurso, possibilidade, né? Então isso são fatores assim que eu acredito que é bem importante a gente falar Uhum. de uma forma insistente sobre isso, porque muitas vezes existe um desconhecimento sobre o valor que há em ser acompanhado numa condição de perda, né? Como Uhum. é no caso da Uhum. reabilitação neuropsicológica. Uhum. Uhum. Muito bem, então acho que não tivemos mais outros comentários aqui. Lê, que indicações, acho que é uma pergunta também, bem frequente agora falando dos profissionais que querem trabalhar ou que Uhum. estão trabalhando e que tem uma complexidade aí, né, no trabalho em reabilitação. Que recursos, que cursos, né? Que formações que tu diria assim que caminhos que são importantes para o profissional que trabalha com reabilitação, assim, o que tu vem praticando, o que tu indica? Uhum. Eu vejo assim, a reabilitação neuropsicológica, assim como a neuropsicologia no Brasil, né, a gente sabe que não é exclusivamente do psicólogo, né? Então,
Tem, às vezes, profissionais que entram na reabilitação neuropsicológica, às vezes, vamos falar que é um pouquinho dos psicólogos, né? Sem ter a base da neuropsicologia. Isso eu vejo que é um erro, porque a gente precisa, quando a gente vai trabalhar com o cérebro, a gente precisa entender o funcionamento dele, a gente precisa entender toda essa parte para a gente conseguir reabilitar. Então, o primeiro caminho que eu vejo é fazer, sim, a especialização em neuropsicologia, e depois procurar cursos em uma pós-graduação, né, como eu fiz, por exemplo, em reabilitação neuropsicológica. Por quê? Para dar elementos e subsídios e ferramentas, né? Outra parte é sempre, eu vejo a prática baseada em evidências. Então, por exemplo, tá ali com o profissional, tem que ir, né, no PubMed, tem que procurar o que está sendo aí trabalhado, quais são os recursos principais. Mas nesse caminho, por exemplo, do psicólogo, vamos falar aqui do psicólogo, né, que quer trabalhar com a reabilitação neuropsicológica, eu não consigo ver, às vezes, trabalhando com a reabilitação sem ter a base da neuropsicologia, né? Porque a neuropsicologia não se limita também só à avaliação neuropsicológica, né? A gente tem vários campos aí, é um campo multidisciplinar. Então, eu vejo como base, sabe? Você precisa ter realmente a base do funcionamento cognitivo, cerebral, para a gente conseguir trabalhar com a reabilitação. E isso aconteceu, né, com algumas colegas, quando eu fiz o curso de pós-graduação em reabilitação neuropsicológica, que elas fizeram e depois foram para a neuropsicologia porque sentiram falta dessa base. Então, eu acho que o caminho principal do psicólogo é esse, né? É a formação, a especialização em neuropsicologia para depois se especializar em reabilitação neuropsicológica. Perfeito. E eu acredito que toda a base da reabilitação ela está na compreensão sobre os modelos Uhum. neuropsicológicos, né? Entender sobre como avaliar um paciente, como entender o processamento cognitivo dele em multiníveis de análise, né? E aí, na reabilitação, eu acredito que mais do que nunca fica gritante a necessidade de compreender o perfil neuropsicológico, que é um fator, inclusive, assim, que de forma surpreendente na neuropsicologia, hoje no Brasil eu vejo que tem sido muito ignorado, né? Então as pessoas procuram muito entender diagnóstico diferencial nosológico, mas não procuram entender em profundidade o perfil neuropsicológico, essa descrição do funcionamento do paciente. E isso para a Uhum. reabilitação é fundamental, É entender esses fundamental. pontos de partida, né, do Uhum. funcionamento do paciente. Perfeito. Excelente, Lê. Então, muito obrigada pela tua presença, querida. Muito obrigada pelas trocas. Ó, a Fátima comentou aqui agora verdade, né? Assim, como tudo isso que a gente está falando faz muito sentido. E eu acredito Uhum. que tu, né, é um grande exemplo de profissional que investe em reabilitação, que eu vejo que investe pesado em reabilitação, que já está palestrando também sobre a tua prática em reabilitação. E eu Uhum. espero de coração que tu continue disseminando esse conhecimento, investindo no teu conhecimento e beneficiando muitas famílias e muitos colegas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ani, obrigada pela oportunidade também de estar aqui trocando, né, partilhando um pouco aí da minha experiência profissional. Tá, amada? Nos vemos então amanhã na mentoria, tá? Um super beijo e bom dia para todos. Bom dia, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.